Olá, olá, bom dia. Bom dia para vocês que estão acordando aí no Brasil. Para mim aqui já é boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Eu espero que você fique ligado. Eu espero que você pegue a caneta e o papel para anotar, porque as informações que eu vou passar aqui vai mudar a sua vida, vai mudar a maneira como você vê os alimentos, a maneira como você vê os seus filhos, o comportamento deles, eu espero, né? Então, vamos lá? Olha, muito obrigada. Tem bastante gente aqui com a gente já. Obrigada pela companhia de vocês sempre. O assunto de hoje é sobre a vitamina B12 no TDAH. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a vitamina B12 ela é essencial na vida de todos nós e ela pode criar problemas em pessoas que não têm comportamento TDAH também. Por isso é importante que você fique ligada nas informações. Outra coisa é com relação a outras comorbidades, como autismo. Existem muitas comorbidades, né, ou muitas síndromes que são associadas à insuficiência de B12. Então, a gente vai aprender hoje o que é a vitamina B12, aonde ela está nos alimentos, por que a gente tem que suplementar, se é que a gente tem que suplementar, que tipo de B12 a gente deve suplementar e quais são os sintomas, como reconhecer se a gente ou a nossa criança tem deficiência de B12. Qual é o exame? O exame é confiável? Eu posso acreditar no exame? Enfim, você pode participar, por favor, deixe suas perguntas e também no final você pode participar ao vivo, pode fazer sua pergunta, você vai poder abrir o seu microfone e participar com a sua perguntinha. Por favor, não fique tímida, é muito importante porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, tá bom? Vamos ver aqui, tem alguém falando comigo. Então, eu espero bastante participação, espero que vocês coloquem as suas dúvidas, as suas questões. Tem muita gente que tem muita dúvida sobre B12, eu vejo sempre as pessoas me perguntando. Então, essa é a hora, tá bom? Vamos lá? B12, TDAH. Deficiência de B12 em TDAH. A primeira coisa que você deveria prestar atenção é que esse B está aí propositalmente cheio de frutas e verduras. A gente consegue B12 das frutas e verduras? Será? Então, por que vegetariano é sabido que tem que tomar B12? Que história é essa, Clara? Vamos saber? Vem comigo. Hoje estamos cheios de aventuras aqui. Nosso sábado começa bem. Eu vejo aí uma galera muito bonita. Alessandra, muito obrigada pelo convite. Gostaria de mencionar que nós estamos aqui hoje a convite da comunidade TDAH Não é Bicho Papão. Eu gostaria que vocês se inteirassem sobre essa comunidade. Tem feito diferença na vida de muita gente. Tem lá uma galera linda que eu aprendi a gostar muito. Eu tenho conhecido essas pessoas mais intimamente e estou muito feliz de participar, tá bom, Ale? Muito obrigada pelo convite, de verdade. E se você não conhece ainda a comunidade Bicho Papão, procura, fala com a Ale no final, deixa aí, eu quero conhecer essa comunidade e sejam bem-vindos. Nós que agradecemos, viu, Clara? Tem sido muito enriquecedor para todas nós. Que bom, fico feliz. Gente, algumas questões, esse quadrinho aí que eu estava com um pouquinho de preguiça de fazê-lo em português, então eu roubei da internet. Ele está em espanhol, mas dá para a gente entender. Alterações da marcha. Se o seu filho anda um pouco esquisito, anda na ponta dos pés, ou ele tem um certo desequilíbrio ao andar, o meu tinha bastante,
isso pode ser um sinal de insuficiência de vitamina B12. Transtorno no paladar e no olfato e na visão. Crianças que muito cedo apresentam problemas de visão pode estar relacionado à vitamina B12. Alterações emocionais, como irritabilidade, explosão, mau humor, nunca está feliz com nada, nunca está satisfeito. Aquela criança que se agrada, a criança está emburrada. Pode ser alterações, essas alterações de humor pode ser consequência de déficit de vitamina B12. Transtornos geniturinários. Então, se a criança já tem mais de 5 anos, ainda faz xixi na cama, esse pode ser um sinal. Ou se a criança tem muita urgência urinária, urina muito, ou se a criança nunca urina, tá? Ou se ele tem alguma deficiência, alguma alteração na genitália, isso pode acontecer também. Pode ser uma questão genética de deficiência de vitamina B12. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho dos sintomas da deficiência de vitamina B12. Olha, depressão é o primeiro deles. Depressão em crianças, crianças também têm depressão, tá, gente? E depressão em adulto. Então, se na sua família, se você mamãe, você papai, se sente muito deprimido, pode ser que exista aí uma questão genética envolvida, hereditária, de insuficiência na absorção da vitamina B12, tá bom? Oposição, sabe aquela pessoa que você... Já falei disso aqui na aula passada, né? Mas isso me remete muito a mim mesma, principalmente na fase da adolescência, que eu era a dona da verdade, eu sabia tudo, e eu era contra, né? Parecia que eu ia na contramão de todo mundo. As pessoas falavam A, eu dizia que era B, então a gente tinha sempre uma oposição na fala. Síndrome das pernas inquietas. Olha, a síndrome das pernas inquietas, ela é uma síndrome por si mesma. E às vezes a gente pensa que a síndrome das pernas inquietas é um sintoma do TDAH. Não, ela é uma síndrome por si mesma. Eu tenho geneticamente a síndrome das pernas inquietas, mas ela está relacionada à insuficiência de B12, tá bom? Déficit de aprendizagem. Cansaço. Um dos sintomas mais claros da falta de B12 é aquela pessoa apática, sabe? A criança está ali no videogame o tempo todo. Aí você fala, fulano, vai tomar banho. Quero não. Fulano, vai fazer assim. Quero não. Fulano tá com fome? Tô. Vai ali pegar o prato. Ah, não quero mais não. Sabe, aquela fadiga, aquele cansaço, aquela falta de interesse. Aí você sai, vai para um parque, para um lugar legal, aí você convida a sua criança para ir e ela fala, quero não, mãe, quero ir não. E a gente quase se descabela, né? Isso pode ser falta de vitamina B12, pode ser uma deficiência na absorção. Então, vocês já entenderam porque hoje eu escolhi o tema da B12, né? Nós vamos falar sobre algumas vitaminas e minerais durante essa fala, porque eu penso que é importante que você entenda o porquê da alimentação. Quando a gente dá uma comida para o filho da gente, a gente está cuidando de todos os aspectos fisiológicos, emocionais da criança. A gente não está ali para só dar um prazer para a criança. Ai, mas meu filho não come. Não, não é isso. Você não está ali só para dar prazer. Claro que a gente fazer uma comidinha gostosa, bonita, a gente estimula, claro. Mas a gente precisa entender qual é a função da nutrição, tá bom? E mais, a gente precisa entender quando somente a comida, por mais que seja de boa qualidade, não seja suficiente. E a gente vai aprender hoje. Gente, eu juro que eu não sabia disso, né? Uma das
questões clássicas de má absorção da vitamina B12 é a doença celíaca. E aí você pode dizer assim para mim, ai, não, mas meu filho não é celíaco. A gente tem só uma leve intolerância, fica com a barriguinha inchada, mas não é celíaco. Como você sabe? Sabe por quê que eu estou perguntando isso? Porque eu sempre andei às voltas com problemas gastrointestinais. Então, eu sempre perguntava aos médicos, dá para fazer um teste, eu sou celíaca? E todos eles vinham para mim, eu nunca vi esses testes, mas todos eles vinham para mim, não, você não é celíaca. Nossa, que estranho, mas eu quando como glúten, a barriga incha, eu sinto cólica no pé da barriga. Não, você não é celíaca. Olha, eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi isso. Depois, quando eu já estava um pouco mais entendida sobre a questão da saúde, eu comecei a exigir os testes. E eles diziam assim para mim, nunca vi esses testes, mas eles diziam assim, porque na Finlândia você só tem sistema público de saúde. Eles não deixam muito você ter acesso a todas as informações. Eu, pelo menos, não tive. E aí, eles todos me diziam assim, não, você não é celíaca, você não é celíaca. Até que pouco tempo eu fiz o teste genético. Bam, 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 bam. Celíaca das brabas, uma lista enorme de genes que causam a doença celíaca. Então, eu tenho deficiência de B12. Desculpa, gente, bebi aqui minha nutrição rica de B12. Então, cuidado, por quê? Se você está numa alimentação sem glúten e você faz o teste do glúten, o que acontece? O corpo não detecta, ele não reage, porque você não está alimentando com glúten, né? E ainda assim, os testes, eles não são muito... eu sempre esqueço essa palavra em português. Precisos. Accurate in English precisos. Não são muito precisos. Então, você precisa estar bastante atento à questão do glúten. Aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu praticamente tirei o glúten. Meu filho, a gente lá em casa só come glúten de vez em quando, no final de semana. Saiba que o glúten fica ali no seu organismo por 4 meses, criando uma inflamação, uma reação autoimune. Então, se você comeu há 4 meses atrás, porque você foi na festinha, e comer agora, o seu filho esteve no processo inflamatório autoimune desde aquele dia, até agora. Se vocês fizerem um teste do que é o glúten, pega a farinha de trigo, coloca numa panela e começa a lavar, começa a lavar, começa a lavar. E você vai ver, vai sobrar ali o glúten. É uma cola, gente, é uma grude assim, uma cola. É um negócio tão duro. Como é que o nosso organismo vai lidar com isso, né? Então, se vocês quiserem, eu tenho alguns vídeos falando sobre o glúten, tem muitas curiosidades. Por que antigamente não tinha isso? Enfim, a gente pode falar sobre isso. Mas eu só quis dizer para vocês que o glúten é uma das principais razões de nós não absorvermos a B12. A outra, que eu também tenho, mas eu não sou a única, toda live vocês vão me ouvir falar dele. Toda live vocês vão ouvir eu falar sobre uma mutação genética chamada MTHFR, que tem um nomão, assim, complicado. Então, a gente abrevia, né? Essa mutação genética, 60%, assim, ó, provado cientificamente, 60% da população tem. Ué, você já fez o teste? Se você não fez, como é que eles sabem que é 60%? Eu vou te dizer, o que os médicos dizem é que quando eles testam 80% das pessoas que apresentam algum transtorno de humor, de personalidade, de comportamento, como pessoas que sofrem depressão, pânico, toque, tem essa mutação, tá? Quase certo. Quem tem autismo
quem tem TDAH. Então, aí vem falando, ele é um gene onde você não consegue fazer uma transformação de um aminoácido, tá? Que é da arginina para a estadina. Então, esse gene, ele faz com que você não absorva a B12. Pensa bem, por que as pessoas, a grande maioria, teria deficiência, os sintomas de deficiência de B12? A gente vai ver daqui a pouco, a B12 está em quase tudo que a população moderna come. Por que será? Bom, então, olha só. O MTHFR está associado à depressão, Alzheimer, qualquer defeito genético, a esquizofrenia, a hiperhomocisteína, que eu já falei aqui muitas vezes, a vícios. Sabe aquela pessoa que vicia em tudo? Pessoa viciada em pimenta, em chocolate, em café, em videogame, em álcool, a pessoa se vicia em tudo. Então, essa tendência, esse apelo ao vício vem da deficiência dos nutrientes. A gente vai falar daqui a pouquinho quais são os outros nutrientes, mas principalmente a gente tem que saber que essa pessoa não absorve B12 e nem B9, os folatos. Folato, B12, B9 tem que andar ali, ó, juntinho, tá? Então, não dá para falar de B12 sem falar de ácido fólico, folato. Mas eu prefiro fazer uma live só falando de ácido fólico, tá? Porque é muito assunto para a gente falar sobre a B12 aqui. Então, quando você não produz uma certa proteína, todos os seus sistemas são alterados, tá bom? Uma outra coisa que acontece, se você, mamãe, está acima do peso, tem problema de depressão, hipotireoidismo, fibromialgia e blá, 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 presta atenção que você pode ser portadora dessa mutação. Quase todo mundo é, né? Então, vamos lá. Um médico, eu esqueci o nome dele aqui, eu vou ver depois, vou colocar, porque... Meu técnico aqui quando colocou. Gente, quem tiver no telefone aí, desliga o microfone, por favor. Então. Um pouquinho, né? A pessoa parar de falar no telefone. Então, você consegue aí, Ale? Você está com gosto? Você consegue aí tirar? Então, eu estou como co-host. Se eu tiver, eu consigo tirar. Não sei. Vê aí se você está. Deixa eu falar com meu marido. É a Raquel ou a Lina que está com o microfone aberto? Quem é? A Lina. Eu não consigo, tá? Desativar. Mas se o seu marido estiver te auxiliando aí, ele consegue. É que meu marido hoje, meu filho está fazendo... Você está melhor. Ele está fazendo uma prova. Ele está fazendo uma prova para a Universidade de Cambridge. Ele está fazendo. Ele vai ganhar hoje um título de quem fala inglês fluentemente. Então, são 3 horas de prova. E ele está se submetendo hoje. Eu tinha que estar lá com o meu bebê, mas eu estou aqui. Então, meu marido, ele veio aqui, ligou para mim e foi. Deixa eu ver se eu consigo, eu aqui... porque eu não sei se você for em participante, clicar em cima do nome dela, você consegue tirar. Ou você tem um botão lá embaixo também, que é mutar todos. Menina, eu sou muito ruim nisso aqui, não sei mexer. Como é que é o nome dela? Alguém tem o telefone da nossa amiga aí para ligar para ela e pedir para ela desligar? Eu não sei quem é ela, é a Lina. Em que alimentos a gente encontra a vitamina B12? Nós encontramos a B12 na carne, no salmão, no bife de fígado,
Nos ovos um pouco menos, mas nós encontramos também no leite, nos queijos. Mas, Clara, então por que você tirou quase tudo isso da nossa alimentação, dos nossos pequenos? Por quê? Por quê? Gente, se fosse simples assim, como que os médicos tratam a deficiência de B12? Eles pegam uma injeção que dá no músculo, mas dói a danada, mas dói, parece que teu braço vai cair. Tem casos que você tem que ir ao hospital, quem tem fibromialgia sabe disso, porque eles vão lá e, pum, dão B12. Tem casos que as pessoas têm que ir para o hospital 2, 3 vezes no mês para tomar aquela injeção. Pensa bem, se a B12 está abundante na nossa alimentação, não era só dar um bifão para a pessoa? Dá um bife para a pessoa, dá um bife de fígado, que ela fica boa, né? Não, por que tem que dar injeção, uma injeção que dói pra caramba? Então, o que eu estou fazendo vocês aqui? A pensar, porque a gente ouve as informações e a gente não pensa. Se no ovo, no leite, no queijo, na carne, no salmão, em todo lugar, um bife de fígado tem B12, por que a gente tem que tomar essa desgrama dessa injeção que os médicos passam, que é tão dolorida? Alguém sabe? Responde aí para mim, que essa eu vou querer saber. Essa eu vou querer saber. Quem souber, escreve aí que eu vou querer saber. Se você imagina por que eles passam isso. Bom, eu vou pegar o nome do médico aqui para dar o crédito a ele. O doutor Neubrander. Doutor Neubrander, ele fez uma pesquisa científica, tá, gente? Com a suplementação intramuscular, essa injeção que dói pra caramba. Por quê? Por que tem que ser injeção? Por que você não pode só tomar uma cápsula? Porque a absorção de B12 é muito difícil de você absorver. Você precisa de bem pouquinho. Você precisa de 2,4 microgramas de B12. Mas se você tomar 1.000, que é geralmente o que os médicos passam, cápsula de 1.000, de 2.000. Quando eu não falava da suplementação, eu sugeria, né, no meu protocolo anterior, 5.000 por dia. 5.000. E a pessoa só precisa de 2. E ela come carne, leite, frango, peixe, tudo que tem B12. Que maluquice é essa, Clarice? Então, a tia Clara explica. A questão é que a gente não absorve B12. A gente absorve muito pouquinho. A absorção é de menos de 1%. Por isso que ela tem que ser injetável, altas doses, intramuscular, para ver se absorve um pouquinho. Então, vamos lá. O Dr. Neubrander, ele fez uma pesquisa e olha só o que ele conseguiu relatar. 71% das crianças que ele testou melhoraram a questão da linguagem. Então, presta atenção, mamãe. Você que tem filhinho autista que não fala, precisa assistir, precisa entender que a B12 é reconhecidamente dentro dos melhores médicos que tratam de autismo ou de problemas de fala, 71% voltam a falar quando você ministra B12. Assim, coisa de 6 meses, 3 meses, volta a falar. Linguagem espontânea. Porque você sabe que tem aquelas pessoas, eu já tive isso, né, que sofrem do mudismo seletivo. Então, quando eu tinha Alzheimer, eu fiquei muda por um tempo. E por que eu fiquei muda? Porque eu falava e as pessoas não entendiam. E era muito difícil falar. Então, por exemplo, se eu quisesse, vai lá, pega aquele copo de suco para mim, eu falava assim para o meu marido, pega aquilo ali para mim, aí ele ficava, o quê? Aí ele pegava o bule, aí ele pegava o sabão, aí ele pegava um monte de coisa, aquilo me irritava, eu dizia, não! E ele falava, o que você quer? E eu não sabia falar, e às vezes eu falava e ele não entendia, e voltava.
As enfermeiras também vinham falar alguma coisa comigo, eu falava, aí, o quê? E não entendiam o que eu falava. Eu sei que eu não lembro, assim, quando eu decidi não falar mais, eu sei que eu não falava mais, eu ficava parada, assim. Então, eu podia falar? Eu podia, mas eu entrei num processo de mudismo. Isso acontece muito com os TDAHs, acontece muito com os autistas. Isso nós chamamos de mudismo seletivo, a pessoa fala só quando quer. Então, não é um problema cognitivo da fala. Era, porque eu falava estranho e as pessoas não entendiam. Mas eu podia me comunicar. O problema é que era estranho, cansativo e eu preferia ficar quieta. A questão da consciência. 65% dos pacientes nessa pesquisa melhoraram a consciência. Gente, eu sempre falo para vocês, conversem com seus filhinhos, porque nem sempre a gente tem consciência dos nossos comportamentos. Quase tudo que eu sei sobre mim mesma, alguém me falou. Eu queria tanto que a minha mamãe falasse tudo que ela achava que era normal no meu comportamento, que as pessoas próximas falassem, mas geralmente eu aprendi de alguém falando, que estranha. Ai, que mulher estranha, mas que garota esquisita. E aí, quando eles falavam alguma coisa, eu dizia, como assim? Né? Não é normal isso? Não era normal. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu andava numa loja e eu saía derrubando tudo das lojas, né? Então, eu tinha amigos que iam assim, ó, me amparando, assim, tipo, me protegendo, porque eu derrubava todas as roupas da loja. E eu tinha amigas, por exemplo, que eu ia viajar e que me tratavam como uma criança de 5 anos. E eu era uma mulher de 40, viajando o mundo todo. E elas tinham medo. E elas nunca me disseram assim, olha, eu estou te protegendo porque você é diferente. Então, eu não tinha muita consciência do meu comportamento. Então, é importante conversar. Mas, quando você dá B12, você começa a ter mais consciência do seu comportamento. Melhor atenção. Olha, se você, mamãe, não for TDAH, você não sabe como é difícil. Eu sou cristã, né? Então, começa uma oração, aí eu começo, aí minha cabeça vai lá, eu puxo, vem cá. Aí, daqui a pouco, minha cabeça já viajou de novo, eu puxo, vem cá. Sabe, é muito difícil você não ter concentração. Então, quando você toma B12, melhora a concentração. Agora eu vou mais rápido. Cognição, inteligência, percepção das coisas, melhora. Compreensão. Cognição e compreensão e consciência são diferentes? São diferentes. Tudo melhora. Participação. A sua criança que pensa, às vezes, que está brincando com um coleguinha. Tem muita mãe que fala assim, eu fui lá, meu filho estava brincando sozinho. E ele diz que gosta de ir lá brincar com os meninos, mas ele não brinca. Então, essa questão da participação, do interesse geral, contato visual. Meu filho não fazia contato visual de jeito nenhum. Eu passei quase que a minha vida toda evitando contato visual. Tá? Era muito difícil para mim, duas coisas como autista. Fazer contato visual e sorrir. A questão da musculatura, gente, a musculatura do rosto para um TDAH autista tem que mexer muitos músculos, eles não têm, porque vocês vão aprender depois que a B12 está associada à vitamina D, está associada à vitamina K, tudo na gente é associado. Então, a musculatura, ela é mais enfraquecida se você tem deficiência de B12. Então, sorrir mexe muitos músculos e eu não sorrio. Por muitos anos, acho que eu levei uns 30 anos sem sorrir, tá? Iniciação, interação social. Às vezes a gente tem vontade de ficar sozinho, mas quando, que é um sintoma de depressão, né? Mas no TDAH nem precisa ser depressão, ele só quer ficar sozinho lá, focado no mundo dele, lá fazendo o que ele gosta. Então, isso melhora o comportamento, 35%. Olha só, linguagem, 71%, comportamento, 35%. Por que o comportamento é tão mais baixo? Porque o comportamento, muitas vezes, é uma questão adquirida. A Alessandra pode dizer aí, a dinâmica familiar, como você educa seu filho, está muito associada ao comportamento. Mas a irritabilidade,
aquela coisa de agressão, isso já melhora muito também, tá? Resposta das outras pessoas melhoraram 25%, melhor concentração 20%, compreensão de causa e efeito 24%. Então, sabe aquilo que você vai lá, o seu filho faz errado, aí você castiga ele, e você fala, não aprende. No outro dia ele faz a mesma coisa. Isso é compreensão da causa e efeito. É deficiência de vitamina B12, tá bom? Conversação mais normal. A pessoa TDAH tende a falar mais alto, ela tende a ser muito mais egoísta, né? Ela fala dela o tempo todo, é dela. Eu gosto disso, eu quero isso, eu faço isso. Então, isso não é uma conversação normal. E aí melhora, vocalização também melhora. Essa foi a pesquisa do Dr. Jim Neubrand, tá? É uma pesquisa amplamente conhecida, muito respeitada, porque foi feito dentro dos parâmetros corretos de pesquisa. Ai, cansei. Deixa eu ver agora, eu vou ter que mudar aqui. Bom, a gente já falou. Existe um mito, e disso era muito importante para mim falar disso hoje. Existe um mito de que você só consegue B12 através de comer carne. Tanto é que é um contrassenso, né? Muitos veganos, eles sabendo da importância da B12, que pode desenvolver Alzheimer, que pode desenvolver mal de Parkinson, esclerose múltipla, que pode desenvolver uma anemia perniciosa, que pode desenvolver tantos problemas de saúde, os veganos, eles aceitam que não comem nada de animal, eles aceitam tomar lá uma injeçãozinha de B12 ou suplementar, porque sabem que o risco é muito grande. Mas isso não é verdade. Então, o Dr. Dan Hartog, ele provou cientificamente. Porque, vejam, se a questão da B12 fosse só uma questão de você comer carne ou não, gente, está muito difícil essa live hoje. A pessoa aqui é TDAH, né? Esse barulhinho aí não me deixa. Esse barulhinho aí não me deixa. Então, o que acontece? Por que as pessoas normais... Quem é a Ale que está fazendo esse barulho? Vou desligar aqui o microfone da nossa... Érica, desliga aí o microfone. É a Érica. Tá. Então, por que se a questão é comer produto animal, por que a gente que come todo dia frango, peixe, carne, ovo, iogurte, não sei o quê, eu não, né? Mas as pessoas, de um modo geral, todos os dias comem isso, e por que elas ainda assim têm falta de B12? Bom, a questão da B12 é uma questão mais além do que apenas a fonte da B12. A questão da B12, das pessoas não absorverem, é uma questão, pode ser uma questão celíaca, que é a questão da disbiose, a questão intestinal, né? E pode ser uma questão genética, né? Mas também pode ser que a pessoa tenha a questão assim das outras vitaminas, por exemplo, como eu disse, para absorver B12, você tem que absorver B9, você tem que ter o ácido fólico, você tem que ter ferro, você tem que ter tanta coisa. E as pessoas, às vezes, não... A B9, por exemplo, ela vem das frutas e verduras. E para você absorver B12, você tem que absorver B9. Bom, tá ficando chato, tô vendo que tem gente abrindo a boca e dormindo. Vamos, então, passar rápido aí nessa parte, porque são palavras difíceis, mas o que eu quero que vocês entendam é que em verduras e legumes também tem B12, porque alguém pode perguntar assim, como é que os suplementos da OmniLife são todos produzidos por frutas, verduras e raízes orgânicas e quase tudo tem B12? Se B12 vem de produtos animais? Alguém sabe responder isso aí? Eu gostaria de ver essa resposta. Então, meu povo, segundo o Dr. Dan Hartog, ele provou cientificamente que a boa sintetização da B12 depende do intestino.
Tá, porque aonde que tem B12? A B12 tem nos animais porque a B12 vem das bactérias, dos micro-organismos. É dali que vem a B12. Então, quando você planta uma cenoura e você tira aquela raiz, ali está a B12. Por isso que é importante você comprar produtos orgânicos, produtos mais próximos do natural, que é uma coisa que a gente não faz. Por quê? O que acontece com aqueles micro-organismos? A B12 está ali. E por que a nossa alimentação tradicional não tem B12? Porque ela tem os bactericidas, agrotóxicos. Eles matam exatamente aqueles micro-organismos que iriam trazer a B12 para a nossa alimentação. Então, se você é uma pessoa vegana, preocupada com a B12, é só você comer produtos orgânicos e lavar pouco, né, gente? Vai lá, tira aquela areinha e pronto. Compra, plante em casa que você vai conseguir boa qualidade de B12, tá? Agora, no nosso intestino, como que a gente produz a melhor absorção de B12? Lembra? Assista minhas lives sobre o intestino, que você vai entender que é a fibra, né, junto com a inulina, que melhora toda a parte bactericida, porque o nosso corpo, ele pode sim produzir B12, se nós tivermos bactérias de qualidade. O problema é que a gente só tem lá as bactérias ruins, na maioria, né? A gente tem um descontrole bactericida. Bom, mas e ainda assim? E se a pessoa tiver essa mutação? Isso funciona? Tudo isso que você está dizendo funciona, Clara? Não. Então, tomar cápsula funciona? Não. Então, a injeção intramuscular com aquela mega dose que dói, parece que vai cair o braço, funciona? Um pouquinho. Bem pouquinho. Menos de 1%. Então, o que a gente precisa fazer? Pergunta a Alessandra que ela vai lhe responder. Né? A Alessandra vai te responder. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa fazer é retirar os alimentos tóxicos, tá? Aquilo que inflama o seu intestino impede ainda mais de absorção. Então, o leite, o glúten, as salsichas, todos os embutidos, o óleo de cozinha, aquelas friturinhas que a gente dá para as nossas crianças. Ah, é só hoje, não faz mal, não. Eu acho muito incrível. Eu vou com meu filho numa festa, alguém vai dar, e digo, não, ele não pode comer isso. Mas é só hoje é festa, pode sim, né? Não pode. Ele não pode. Né, filho? Você sabe, né? Não, eu não posso. Então, gente, não é só hoje. Aquilo ali vai ficar produzindo uma inflamação e vai impedir de que sua criança absorva a vitamina B12. Mas por que mesmo? Olha, eu não vou me preocupar com isso, porque o meu filho é assim, eu tenho que aceitá-lo como ele é. As pessoas é que têm que aceitar como ele é. Isso é besteira. Eu vou aceitar o meu filho do jeito que ele é. Legal? Será? Por quê? A falta de vitamina B12 vai inflamar a bainha da mielina. E o que isso causa? Alzheimer, esclerose múltipla. Por que a tia Clara tem tanta coisa, né? Alzheimer, esclerose múltipla, aquele monte de doença. Porque nunca ninguém se preocupou com a minha absorção de vitamina B12. Então, eu cresci sem B12, fui crescendo. Chega uma hora que o corpo faz assim, breca. Pô, e ele breca no Alzheimer, ele breca numa esclerose múltipla, ele breca numa demência idiopática, aí você vai no hospital, olha, ela tem um problema, não sei o que é, desconhecido, causa desconhecida. Que causa desconhecida? É falta de B12, tá? Então, se você pensa que TDAH é só um comportamento que você tem que aceitar e que as pessoas têm que aceitar o comportamento, saiba que a falta da B12 inflama os neurônios
não só ele vai ser uma criança com mais dificuldade de ter emprego, porque o comportamento não é adequado, porque a fala não é adequada, porque ele não entende as coisas corretamente, mas ele pode vir a ser obeso ou muito abaixo do peso, ele pode vir a ter diabetes e morrer, como a gente vê jovens morrendo sem necessidade, porque tem comorbidade, porque tem diabetes. Aliás, amanhã eu vou falar sobre obesidade infantil. Assistam uma live de amanhã, por favor, que é muito importante. Então, a gente vê jovens morrendo com essa pandemia, que não deveria. Por quê? Porque tem comorbidades, porque tem problemas de pressão alta. Gente, o que tem de criança tendo doença de velho hoje em dia estão totalmente desnutridos. Então, vocês vão aprender sobre isso. Amanhã estou dando só uma palhinha. Mas, se essa criança tiver uma demência, tem crianças pessoas fazendo demência aos 35 anos hoje. Isso era uma doença de quem tinha 90 anos, de quem, né? Doenças idosos, bem idosos. Mas hoje não. Hoje nós temos pessoas com 30 anos que já não têm memória, que já não conseguem mais ser funcionais, né? Como eu disse a vocês, eu tive Alzheimer, eu fiquei praticamente vegetativa, porque eu não sabia na época que eu tinha essa deficiência. Né? Então vamos Isabel, lá. o microfone é aberto. Então, as frutas e verduras ajudam no controle da microbiota. E lembra que eu falei? Quem produz B12 no corpício da gente é a nossa microbiota, sabe? São as bactérias que estão lá, tá bom? Então, uma comida mais verdinha é importante. Lembra que, olha, naquele post eu estou falando de Alzheimer, Parkinson. Então, a gente hoje vê tanta gente com Alzheimer e Parkinson e a gente acha que assim, acontece. Não acontece, a gente vai criando essas patologias, né? Então, vamos lá. Polimorfismos genéticos metabólicos. Eita, claro, que palavrinhas difíceis. Vou te dizer, ó, seu DNA, sua genética, tá? Lá da parte intestinal, digestiva, metabólico, causam doenças severas por deficiência das vitaminas do complexo B, principalmente. Eu vou te falar aqui algumas. Olha, tem uma coisa chamada síndrome de Fanconi, que eu tenho também. Ela vai degenerando os rins por falta de B12. Olhos, catarata, retinopatia, glaucoma, não está aqui, mas o glaucoma também, por falta de B12. O liver, está em inglês aqui, mas o fígado, esteatose hepática, diabetes, pessoas perdendo o fígado, toda a irritabilidade, toda a agressividade vem de um fígado doente. Músculos, miopatias, que eu tenho também, sarcopenia, que eu tenho também, diabetes, que eu tenho também, crônica, fadiga crônica, síndrome da fadiga crônica, que eu tenho também. Por que, Clara, você tem tudo isso? Porque eu sempre tive deficiência de vitamina B12 por uma mutação genética, eu tenho em alta magnitude, OMT. Onde, em que alimentos a gente encontra a vitamina B12? Nós encontramos a B12 na carne, no salmão, no bife de fígado, nos ovos um pouco menos, mas nós encontramos também no leite, nos queijos. Mas, Clara, então por que você tirou quase tudo isso da nossa alimentação, dos nossos pequenos? Por quê? Por quê? Gente, se fosse simples assim, como que os médicos tratam a deficiência de B12? Eles pegam uma injeção que dá no músculo, mas dói a danada, mas dói, parece que teu braço vai cair. Tem casos que você tem que ir ao hospital, quem tem fibromialgia sabe disso, porque eles vão lá e, pum, dão B12. Tem casos que as pessoas têm que ir para o hospital 2, 3 vezes no mês para tomar aquela injeção.
Pensa bem, se a B12 está abundante na nossa alimentação, não é só dar um bifão para a pessoa? Dá um bife para a pessoa, dá um bife de fígado, que ela fica boa, né? Não, por que tem que dar injeção, uma injeção que dói pra caramba? Então, o que eu estou fazendo vocês aqui? A pensar, porque a gente ouve as informações e a gente não pensa. Se no ovo, no leite, no queijo, na carne, no salmão, em todo lugar, um bife de fígado tem B12, por que a gente tem que tomar essa desgrama dessa injeção que os médicos passam, que é tão dolorida? Alguém sabe? Responde aí para mim, que essa eu vou querer saber. Essa eu vou querer saber. Quem souber, escreve aí que eu vou querer saber. Se você imagina por que eles passam isso. Bom, eu vou pegar o nome do médico aqui para dar o crédito a ele. O doutor Neubrander. Dr. Neubrander, ele fez uma pesquisa científica, tá, gente? Com a suplementação intramuscular, essa injeção que dói pra caramba. Por quê? Por que tem que ser injeção? Por que você não pode só tomar uma cápsula? Porque a absorção de B12 é muito difícil de você absorver. Você precisa de bem pouquinho. Você precisa de 2,4 microgramas de B12. Mas se você tomar 1.000, que é geralmente o que os médicos passam, cápsula de 1.000, de 2.000, quando eu não falava da suplementação, eu sugeria, né, no meu protocolo anterior, 5.000 por dia. 5.000. E a pessoa só precisa de 2. E ela come carne, leite, frango, peixe, tudo que tem B12. Que maluquice é essa, Clarice? Então, a tia Clara explica. A questão é que a gente não absorve B12. A gente absorve muito pouquinho. A absorção é de menos de 1%. Por isso que ela tem que ser injetável, altas doses, intramuscular, para ver se absorve um pouquinho. Então, vamos lá. O Dr. Neubrander, ele fez uma pesquisa e olha só o que ele conseguiu relatar. 71% das crianças que ele testou melhoraram a questão da linguagem. Então, presta atenção, mamãe. Você que tem filhinho autista que não fala, precisa assistir, precisa entender que a B12 é reconhecidamente dentro dos melhores médicos que tratam de autismo ou de problemas de fala, 71% voltam a falar quando você ministra B12. Assim, coisa de 6 meses, 3 meses, volta a falar. Linguagem espontânea. Porque você sabe que tem aquelas pessoas, eu já tive isso, né, que sofrem do mudismo seletivo. Então, quando eu tinha Alzheimer, eu fiquei muda por um tempo. E por que eu fiquei muda? Porque eu falava e as pessoas não entendiam. E era muito difícil falar. Então, por exemplo, se eu quisesse, vai lá, pega aquele copo de suco para mim, eu falava assim para o meu marido, pega aquilo ali para mim, aí ele ficava, o quê? Aí ele pegava o bule, aí ele pegava o sabão, aí ele pegava um monte de coisa, aquilo me irritava, eu dizia, não! E ele falava, o que você quer? E eu não sabia falar, e às vezes eu falava e ele não entendia, e voltava. As enfermeiras também vinham falar alguma coisa comigo, eu falava, aí, o quê? E não entendiam o que eu falava. Eu sei que eu não lembro, assim, quando eu decidi não falar mais, eu sei que eu não falava mais, eu ficava parada, assim. Então, eu podia falar? Eu podia, mas eu entrei num processo de mudismo. Isso acontece muito com os TDAHs, acontece muito com os autistas. Isso nós chamamos de mudismo seletivo. A pessoa fala só quando quer. Então, não é um problema cognitivo da fala. Era, porque eu falava estranho e as pessoas não entendiam. Mas eu podia me comunicar. O problema é que era estranho, cansativo e eu preferia ficar quieta.
A questão da consciência, 65% dos pacientes nessa pesquisa melhoraram a consciência. Gente, eu sempre falo para vocês, conversem com seus filhinhos, porque nem sempre a gente tem consciência dos nossos comportamentos. Quase tudo que eu sei sobre mim mesma, alguém me falou. Eu queria tanto que a minha mamãe falasse tudo que ela achava que era normal no meu comportamento, que as pessoas próximas falassem, mas geralmente eu aprendi de alguém falando, que estranha. Ai, que mulher estranha, mas que garota esquisita. E aí, quando eles falavam alguma coisa, eu dizia, como assim? Né? Não é normal isso? Não, não era normal. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu andava numa loja e eu saía derrubando tudo das lojas, né? Então, eu tinha amigos que iam assim, ó, me amparando, assim, tipo, me protegendo, porque eu derrubava todas as roupas da loja. E eu tinha amigas, por exemplo, que eu ia viajar e que me tratavam como uma criança de 5 anos. E eu era uma mulher de 40, viajando o mundo todo. E elas tinham medo. E elas nunca me disseram assim, olha, eu estou te protegendo porque você é diferente. Então, eu não tinha muita consciência do meu comportamento. Então, é importante conversar. Mas, quando você dá B12, você começa a ter mais consciência do seu comportamento. Melhor atenção. Olha, se você, mamãe, não for TDAH, você não sabe como é difícil. Eu sou cristã, né? Então, começa uma oração, aí eu começo, aí minha cabeça vai lá, eu puxo, vem cá. Aí daqui a pouco minha cabeça já viajou de novo, eu puxo, vem cá. Sabe, é muito difícil você não ter concentração. Então, quando você toma B12, melhora a concentração. Agora eu vou mais rápido. Cognição, inteligência, percepção das coisas, melhora. Compreensão. Cognição e compreensão e consciência são diferentes? São diferentes. Tudo melhora. Participação. A sua criança que pensa, às vezes, que está brincando com um coleguinha. Tem muita mãe que fala assim, eu fui lá, meu filho estava brincando sozinho. E ele diz que gosta de ir lá brincar com os meninos, mas ele não brinca. Então, essa questão da participação, do interesse geral, contato visual. Meu filho não fazia contato visual de jeito nenhum. Eu passei quase que a minha vida toda evitando contato visual. Tá? Era muito difícil para mim, duas coisas como autista. Fazer contato visual e sorrir. A questão da musculatura, gente, a musculatura do rosto para um TDAH autista tem que mexer muitos músculos, eles não têm, porque vocês vão aprender depois que a B12 está associada à vitamina D, está associada à vitamina K, tudo na gente é associado. Então, a musculatura, ela é mais enfraquecida se você tem deficiência de B12. Então, sorrir mexe muitos músculos e eu não sorrio. Por muitos anos, acho que eu levei uns 30 anos sem sorrir, tá? Iniciação, interação social. Às vezes a gente tem vontade de ficar sozinho, mas quando, que é um sintoma de depressão, né? Mas no TDAH nem precisa ser depressão, ele só quer ficar sozinho lá, focado no mundo dele, lá fazendo o que ele gosta. Então, isso melhora o comportamento, 35%. Olha só, linguagem, 71%, comportamento, 35%. Por que o comportamento é tão mais baixo? Porque o comportamento, muitas vezes, é uma questão adquirida. A Alessandra pode dizer aí, a dinâmica familiar, como você educa seu filho, está muito associado a comportamento. Mas a irritabilidade, aquela coisa de agressão, isso já melhora muito também, tá? Resposta às outras pessoas, melhoraram 25%. Melhor concentração, 20%. Compreensão de causa e efeito, 24%. Então, sabe aquilo que você vai lá, o seu filho faz errado, aí você castiga ele, e você fala, não aprende. No outro dia ele faz a mesma coisa. Isso é compreensão da causa e efeito. É deficiência de vitamina B12, tá bom? Conversação mais normal. A pessoa TDAH tende a falar mais alto, ela tende a ser muito mais egoísta, né? Ela fala dela o tempo todo, é dela. Eu gosto disso, eu quero isso, eu faço isso. Então, isso não é uma conversação normal.
e aí melhora, vocalização também melhora. Essa foi a pesquisa do Dr. Jim Neubrand, tá? É uma pesquisa amplamente conhecida, muito respeitada, porque foi feito dentro dos parâmetros corretos de pesquisa. Ai, cansei. Deixa eu ver agora, eu vou ter que mudar aqui. Bom, a gente já falou. Existe um mito, e disso era muito importante para mim falar disso hoje. Existe um mito de que você só consegue B12 através de comer carne. Tanto é que é um contrassenso, né? Muitos veganos, eles, sabendo da importância da B12, que pode desenvolver Alzheimer, que pode desenvolver mal de Parkinson, esclerose múltipla, que pode desenvolver uma anemia perniciosa, que pode desenvolver tantos problemas de saúde, os veganos, eles aceitam que não comem nada de animal, eles aceitam tomar lá uma injeçãozinha de B12 ou suplementar, porque sabem que o risco é muito grande. Mas isso não é verdade. Então, o Dr. Dan Hartog, ele provou cientificamente. Porque, vejam, se a questão da B12 fosse só uma questão de você comer carne ou não, gente, está muito difícil essa live hoje. A pessoa aqui é TDAH, né? Esse barulhinho aí não me deixa. Esse barulhinho aí não me deixa. Então, o que acontece? Por que as pessoas normais... Quem é a Ale que está fazendo esse barulho? Vou desligar aqui o microfone da nossa... Érica, desliga aí o microfone. É a Érica. Tá. Então, por que se a questão é comer produto animal, por que a gente que come todo dia frango, peixe, carne, ovo, iogurte, não sei o quê, eu não, né? Mas as pessoas, de um modo geral, todos os dias comem isso, e por que elas ainda assim têm falta de B12? Bom, a questão da B12 é uma questão mais além do que apenas a fonte da B12. A questão da B12, das pessoas não absorverem, é uma questão, pode ser uma questão celíaca, que é a questão da desbiose, a questão intestinal, né? E pode ser uma questão genética, né? Mas também pode ser que a pessoa tenha a questão assim das outras vitaminas, por exemplo, como eu disse, para absorver B12, você tem que absorver B9, você tem que ter o ácido fólico, você tem que ter ferro, você tem que ter tanta coisa. E as pessoas, às vezes, não... A B9, por exemplo, ela vem das frutas e verduras. E para você absorver B12, você tem que absorver B9. Bom, tá ficando chato, tô vendo que tem gente abrindo a boca e dormindo. Vamos, então, passar rápido aí nessa parte, porque são palavras difíceis, mas o que eu quero que vocês entendam é que em verduras e legumes também tem B12. Porque alguém pode perguntar assim... Como é que os suplementos da OmniLife são todos produzidos por frutas, verduras e raízes orgânicas e quase tudo tem B12? Se B12 vem de produtos animais. Alguém sabe responder isso aí? Eu gostaria de ver essa resposta. Então, meu povo, segundo o Dr. Dan Hartog, ele provou cientificamente que a boa sintetização da B12 depende do intestino, tá? Porque aonde que tem B12? A B12 tem nos animais porque a B12 vem das bactérias, dos micro-organismos, é dali que vem a B12. Então, quando você planta uma cenoura e você tira aquela raiz, ali está a B12. Por isso que é importante você comprar produtos orgânicos, produtos mais próximos do natural, que é uma coisa que a gente não faz. Por quê? O que acontece com aqueles micro-organismos? A B12 está ali. E por que a nossa alimentação tradicional não tem B12? Porque ela tem os bactericidas, agrotóxicos.
eles matam exatamente aqueles micro-organismos que iriam trazer a B12 para a nossa alimentação. Então, se você é uma pessoa vegana, preocupada com a B12, é só você comer produtos orgânicos e lavar pouco, né, gente? Vai lá, tira aquela areinha e pronto. Compra, plante em casa que você vai conseguir boa qualidade de B12, tá? Agora, no nosso intestino, como que a gente produz a melhor absorção de B12? Lembra? Assista minhas lives sobre o intestino, que você vai entender que é a fibra, né, junto com a inulina, que melhora toda a parte bactericida, porque o nosso corpo, ele pode sim produzir B12, se nós tivermos bactérias de qualidade. O problema é que a gente só tem lá as bactérias ruins, na maioria, né? A gente tem um descontrole bactericida. Bom, mas e ainda assim, e se a pessoa tiver essa mutação? Isso funciona? Tudo isso que você está dizendo funciona, Clara? Não. Então, tomar cápsula funciona? Não. Então, a injeção intramuscular com aquela mega dose que dói, parece que vai cair o braço, funciona? Um pouquinho. Bem pouquinho. Menos de 1%. Então, o que a gente precisa fazer? Pergunta a Alessandra que ela vai lhe responder. Né? A Alessandra vai te responder. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa fazer é retirar os alimentos tóxicos, tá? Aquilo que inflama o seu intestino impede ainda mais de absorção. Então, o leite, o glúten, as salsichas, todos os embutidos, o óleo de cozinha, aquelas friturinhas que a gente dá para as nossas crianças. É só hoje, não faz mal, não. Eu acho muito incrível. Eu vou com meu filho numa festa, alguém vai dar e digo, não, ele não pode comer isso. Mas é só hoje é festa, pode sim, né? Não pode. Ele não pode. Né, filho? Você sabe, né? Não, eu não posso. Então, gente, não é só hoje. Aquilo ali vai ficar produzindo uma inflamação e vai impedir de que sua criança absorva a vitamina B12. Mas por que mesmo? Olha, eu não vou me preocupar com isso, porque o meu filho é assim, eu tenho que aceitá-lo como ele é. As pessoas é que têm que aceitar como ele é. Isso é besteira. Eu vou aceitar o meu filho do jeito que ele é. Legal? Será? Por quê? A falta de vitamina B12 vai inflamar a bainha da mielina. E o que isso causa? Alzheimer, esclerose múltipla. Por que a tia Clara tem tanta coisa, né? Alzheimer, esclerose múltipla, aquele monte de doença. Porque nunca ninguém se preocupou com a minha absorção de vitamina B12. Então, eu cresci sem B12, fui crescendo. Chega uma hora que o corpo faz assim, breca. Pô, e ele breca no Alzheimer, ele breca numa esclerose múltipla, ele breca numa demência idiopática, aí você vai no hospital, olha, ela tem um problema, não sei o que é, desconhecido, causa desconhecida. Que causa desconhecida? É falta de B12, tá? Então, se você pensa que TDAH é só um comportamento que você tem que aceitar e que as pessoas têm que aceitar o comportamento, saiba que a falta da B12 inflama os neurônios. Não só ele vai ser uma criança com mais dificuldade de ter emprego, porque o comportamento não é adequado, porque a fala não é adequada, porque ele não entende as coisas corretamente, mas ele pode vir a ser obeso ou muito abaixo do peso, ele pode vir a ter diabetes e morrer, como a gente vê jovens morrendo sem necessidade, porque tem comorbidade, porque tem diabetes. Aliás, amanhã eu vou falar sobre obesidade infantil. Assistam uma live de amanhã, por favor, que é muito importante. Então, a gente vê jovens morrendo com essa pandemia, que não deveria. Por quê? Porque tem comorbidades, porque tem problemas de pressão alta. Gente, o que tem de criança tendo doença de velho hoje em dia
estão totalmente desnutridos. Então, vocês vão aprender sobre isso. Amanhã estou dando só uma palhinha. Mas, se essa criança tiver uma demência, tem crianças pessoas fazendo demência aos 35 anos hoje. Isso era uma doença de quem tinha 90 anos, de quem, né? Doenças idosos, bem idosos. Mas hoje não. Hoje nós temos pessoas com 30 anos que já não têm memória, que já não conseguem mais ser funcionais, né? Como eu disse a vocês, eu tive Alzheimer, eu fiquei praticamente vegetativa, porque eu não sabia na época que eu tinha essa deficiência. Né? Então vamos Isabel, lá. o microfone é aberto. Então, as frutas e verduras ajudam no controle da microbiota. E lembra que eu falei? Quem produz B12 no corpício da gente é a nossa microbiota, sabe? São as bactérias que estão lá, tá bom? Então, uma comida mais verdinha é importante. Lembra que, olha, naquele post que eu estou falando de Alzheimer, Parkinson. Então, a gente hoje vê tanta gente com Alzheimer e Parkinson e a gente acha que assim, acontece. Não acontece, a gente vai criando essas patologias, né? Então, vamos lá. Polimorfismos genéticos metabólicos. Eita, claro, que palavrinhas difíceis. Vou te dizer, ó, seu DNA, sua genética, tá? Lá da parte intestinal, digestiva, metabólico, causam doenças severas por deficiência das vitaminas do complexo B, principalmente. Eu vou te falar aqui algumas. Olha, tem uma coisa chamada síndrome de Fanconi, que eu tenho também. Ela vai degenerando os rins por falta de B12. Olhos, catarata, retinopatia, glaucoma, não está aqui, mas o glaucoma também, por falta de B12. O liver, está em inglês aqui, mas o fígado, esteatose hepática, diabetes, pessoas perdendo o fígado, toda a irritabilidade, toda a agressividade vem de um fígado doente. Músculos, miopatias, que eu tenho também, sarcopenia, que eu tenho também, diabetes, que eu tenho também, crônica, fadiga crônica, síndrome da fadiga crônica, que eu tenho também. Por que, Clara, você tem tudo isso? Porque eu sempre tive deficiência de vitamina B12 por uma mutação genética, eu tenho em alta magnitude o MTFHR, mas eu tenho os outros também, o MTT, o VDR, todos os outros que pioram esse quadro. Então, porque a minha alimentação foi insuficiente de vitamina B12, mas mesmo assim, mesmo que fosse maravilhosa, porque eu sempre tive uma boa alimentação, mas por causa dessas mutações genéticas, a minha absorção sempre foi mínima. E isso foi acumulando no meu corpo e produzindo doenças severas, tá? Esclerose múltipla, tia Clara teve. Parkinson, não. Alzheimer, sim. Isquemia cerebral, eu tive, tá? E o que é isso aqui? Reperfúgio, não sei o que é, viu, gente? Stroke, AVC, eu tive. Hipertensão, eu tenho. Hoje bem controlada. Diabetes, inflamação crônica e obesidade. Tudo isso, a Clara tá ali. Por quê? Deficiência de vitamina B12. Então, se você acha que o TDAH é só um comportamento que você deve ser aceito, isso não é bem assim, porque o futuro do seu filho, da sua filha, depende de você. Olha, aquilo que a gente não sabe, a gente não sabe. A gente não tem culpa nenhuma daquilo que a gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente sabe, a responsabilidade é sua, tá? Porque aquilo que a gente não sabe pode matar você. Mas a partir do momento que você sabe, você decidiu que você não vai dar confiança para isso. Então, meu conselho para vocês é não tome o que eu estou falando aqui como verdade. Vai pesquisar. Vai pesquisar. As pesquisas estão aí, tá bom? Tem uma coisa chamada Google Acadêmico. Lá são pesquisas científicas. Você pode ir no Google Acadêmico e você vai ver, tá?
Então, de novo, aqui eu falando sobre a mutação. Essa mutação, 80% ou mais dos TDAHs, autistas, pessoas que têm depressão, sofrem com essa mutação. Praticamente hoje, eu já falo disso há muito tempo, mas praticamente hoje todos os médicos psiquiatras sabem dessa mutação, tá? Então, fibromialgia, autismo, demência, Alzheimer, depressão, esquizofrenia, ansiedade, está relacionado ao baixo nível de serotonina. Essa mutação é um antagonista da dopamina. Então, aquela pergunta que rolou no grupo essa semana, como é que a gente faz para dar dopamina? Não é tão simples assim. Às vezes as pessoas falam, a Clara é dura, é bruta, porque não é tão simples. Você não pode dar dopamina para o seu filho, entende? Você tem que dar coenzima Q10, os folatos, B2, B3, B6, B12, betaína, fazer esse intestino funcionar para ele ter dopamina. Não é simples assim, entende? Então, meus amores, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Perguntas, por favor. E dá uma força para a tia Clara. Tia Clara está aqui. Um dia lindo. Eu podia estar na praia. Eu podia estar passeando. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu estou aqui. Então, dá essa força para a tia Clara. Eu escolhi estar aqui com vocês hoje. Vai lá no meu YouTube, por favor. Curte lá, se inscreve no meu canal, no Facebook, no Dicas da Clara, porque eu todo dia fico lá tentando tirar gente do meu grupo para aceitar vocês, mas tem uma fila enorme lá. Então, me sigam nas redes sociais, me dá um oi no WhatsApp. Eu quero muito saber se te ajudou essa live, se foi importante para você saber o que a gente falou aqui hoje, se vai fazer diferença na maneira que você vai olhar para a sua criança de hoje em diante, porque assim como você não escolheu nascer com os olhos verdes, o cabelo preto ou louro, isso acontece na sua genética, no seu DNA, a questão do TDAH também. Ele não escolheu, ele não nasceu. E se você não der para ele ferramentas, que nesse caso aqui é a suplementação adequada e a alimentação adequada, ele não vai poder ser uma criança que corresponde aos seus anseios. E também dizer, mas TDAH é um jeito de ser, eles são diferentes, está tudo bem. Isso é preguiça. E ele vai pagar no futuro por essa preguiça. Eu estou sendo séria, porque eu não gosto de ser como eu sou, um manual inteiro de doença. Mas a minha mãe não sabia disso, mas você já sabe, tá bom? Né? Então, a responsabilidade é de quem tem a consciência. Bom? Eu acho que... Clara, tem gente falando que tentou entrar em contato com você aí e não conseguiu. E, gente, eu confesso que eu não sei como você consegue dar atenção para tantas pessoas, porque no meu WhatsApp tem umas 40 pessoas esperando eu responder, assim, gente, eu não dou conta. Eu confesso que eu não sei como a Clara dá conta, mas... o que acontece? O que acontece? Às vezes a pessoa, não estou conseguindo botar isso aqui em tela cheia, não sei como fazer. Eu acho que você pode parar o compartilhamento da tela ou voltar lá para os seus contatos, se você quiser. De repente, alguém não conseguiu ainda anotar. Bom, vai ficar assim mesmo. Mas, menina, se vocês procurarem... O que vocês estão vendo aí? Vocês vão achar ela em todas as redes sociais. Sim. Tá? Então, deixa eu explicar o que acontece no WhatsApp, por exemplo. Você manda uma mensagem hoje, né? Então, você manda aquela mensagem, de repente, à noite, alguma coisa assim. Aí entram 300, 500 outras mensagens. Aquela tua mensagem vai ficar lá embaixo. Por mais que eu role, né? Por mais que eu role Ai, gente, não estou conseguindo aqui voltar. Vou ver aqui, Clara. Então, por mais que eu role para baixo, às vezes 300, 500 mensagens, eu não consigo. Então, você mandou, passou 8 horas, 10 horas eu não respondi, manda outra. Oi, Clara, pode me responder, porque daí eu vou ver
e aí fica diferente, entendeu, gente? Porque eu tento mesmo responder a todo mundo, mas pensa, eu devo ter umas 5.000 pessoas no meu WhatsApp, né? Então, são centenas de pessoas me pedindo protocolo. Eu tento realmente atender todo mundo, mas, enfim, somos humanas, né, Ale? E é bem difícil, mas se eu vejo a sua mensagem, eu vou lá. Agora, a Ale me colocou no grupo de vocês, das meninas aí do TDAH Não é Bicho Papão, e isso facilita, porque você pode perguntar no grupo, né? Claro que eu não vou responder tudo do grupo, porque as meninas estão lá para responder, mas se é uma coisa que as meninas pedem para eu responder, então eu estou passando por lá, eu vou responder sim, tá bom? Mas assim, tanto a Larissa, como a Cíndia, como a Alexandra, como a Alessandra, nossa, essas meninas aí estão para lá de prontas para responder vocês, tá bom? Não precisa. Agora, se você está assistindo essa live por um convite meu, me dá um oi, sim, porque aí sim eu tenho a responsabilidade de cuidar de você, tá bom? Mas se você teve um convite por uma outra pessoa, fale com a pessoa que te chamou, porque provavelmente é alguém que assistiu muitas das minhas lives e que sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, eu acho que a gente vai... E é muito rico, né, meninas? Assistam de novo, chamem outras pessoas para ter esse conhecimento também, porque estudar é aquela coisa, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe de muita coisa, na verdade, e sempre tem algo novo, né? Para aprender. Às vezes, uma informação adicional que a Clara traz aqui para você, poxa, é uma ficha que cai e, de repente, né, você estava aí abrindo algumas exceções, né, no protocolo alimentar. Hoje a Clara bateu bem firme nisso, né? Às vezes, uma palavra que é falado, cai uma ficha aí para você e ajuda você a ter uma mudança, né, por completo aí na sua casa. Então, vale muito a pena participar, principalmente ao vivo, né? Gostaria de incentivar todas vocês a acordar cedinho no sábado, junto com a gente, para participar realmente, para poder ter a chance, né, de tirar as dúvidas aqui também. Porque, gente, vamos lá. Quando você está aqui, você está dizendo para mim, eu tenho interesse no seu conteúdo, claro. Se vocês não vêm, porque eu vou ver depois no YouTube, de repente eu vou falar para a Ale, olha, a sua galera não está muito interessada, né? Então, uma maneira de dizer para mim que você está interessada é quando você está aqui e quando você traz as pessoas, porque às vezes você tem uma irmã, uma tia, uma vizinha que tem uma situação da qual eu vou falar aqui, mas ela não te ouve. Eu sei perfeitamente o que é isso, meus amores, porque quando eu comecei a mudar a alimentação do meu filho, gente, o que vinha de gente falar que eu era louca, mas como vai tirar? A criança não pode comer nada? Essa criança vai ficar desnutrida. Aonde vai ter o calço dessa criança? Eu ouvi isso tantas vezes. Graças a Deus, meu filho está aí, forte, lindo, maravilhoso, inteligente. Hoje está lá fazendo a prova dele para a Universidade de Cambridge, né? Então, conseguindo a graduação dele lá, 10 aninhos, um menino lindo, inteligente, bem-humorado, graças a esse conhecimento, graças a tudo que eu estou dividindo aqui com vocês, né? E veja bem, uma coisa importante, eu entendo como o seu filho se sente. Eu entendo. Eu sou TDAH, autista, eu tenho 10 tipagens genéticas, fenótipas de autismo. Então, assim, nós somos Asperger. Não, eu sou Asperger, sou autista e tenho várias comorbidades, síndromes associadas ao autismo. Eu sei como a sua criança se sente. Então, quando eu estou aqui falando, ele não tem para te dar, eu não estou dizendo que você tem que deixar de educar seu filho. Pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sou bem dura ali. Mas eu estou dizendo para você que você pode passar a exigir do seu filho um comportamento quando você der ferramentas para ele, né? Imagina você virar para mim e dizer assim, claro, eu quero que você derrube essa árvore. Com o quê? Não, você tem que se derrubar, se vira. Como que é? Você vai me dar um serrote, uma serra? Você não vai me dar uma ferramenta?
Ah, não, se vira. Então fica impossível, né? Eu não tenho força para derrubar uma árvore. Como é que eu vou derrubar? Não acontece. É o que eu vejo muita mãezinha fazendo com suas crianças. Leva para terapia, leva para isso, leva para aquilo. A criança que já está com anemia, que já está exausta, já está com fadiga, não consegue. E aí a criança breca e a mãe está ali forçando. É a mesma coisa que você me dizer para derrubar uma árvore e não me dar uma ferramenta. É isso que eu quero que vocês entendam. Dá a ferramenta e daí exige. Olha, Clara, tá aqui a serralheira e você vai fazer assim. Agora eu quero que você faça. Beleza, vou dar conta. Mas sem a ferramenta fica muito difícil. E a suplementação e a alimentação é a ferramenta que melhora. O que eu trouxe aqui hoje, gente, são pesquisas científicas. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Até porque eu não sou cientista, eu não vou para o laboratório fazer nenhum testezinho ali na molécula, ali na célula. Tudo que eu trago aqui é o que eu aprendi das pesquisas científicas, dos médicos, o que eles fizeram. E isso é importante que vocês tenham consciência de que depende de vocês. Vocês agora é que têm a responsabilidade de promover uma qualidade de vida, melhores relacionamentos para os seus filhos, melhor condições de ter uma boa profissão, não ter doenças muito cedo. Porque eu lembro, eu tenho um irmão, ele era obeso, e o meu irmão morreu muito cedo, aos 40 anos. E toda a família... muita gente da minha família começou a dizer assim, mas ele não se cuidava, mas ele só vivia fazendo churrasco, bebendo cerveja, mas ele não fazia isso, fazia aquilo. E eu parei para os meus familiares e disse assim, tá bom, ele não fazia. E vocês todos também não fazem. Ou seja, ele tinha provavelmente uma deficiência de B12, desenvolveu um diabetes, obesidade, uma série de comorbidades, morreu cedo. Os outros fazem a mesma coisa que ele, ninguém morreu, porque talvez não tivesse essa deficiência. Então, é muito fácil a gente apontar o dedo, e é isso que eu não gostaria que vocês fizessem a partir de hoje, que olhasse para uma pessoa cansada. Gente, eu falo isso em quase todas as lives e eu vou terminar com isso. Não existe gente preguiçosa. Não existe. Não existe. Se você tem bons níveis de energia, você quer andar, você quer correr, você quer falar, você quer fazer coisas, a pessoa que fica deitada, vendo televisão ou no computador, que não tem energia, essa pessoa está doente. Então, se você tem um filho assim, se você se sente assim, sem vontade para nada, para fazer um sexo, para namorar o marido, hoje é dia dos namorados, não sente vontade de se arrumar, ficar bonita, talvez você esteja sofrendo. Porque tem gente que fala assim, mas eu sou assim, Clara, você não sabe, eu não tenho força de vontade. Não, não, não. Se você está assim, pode ser que você esteja sofrendo de desnutrição severa. Mas tô gordinha. Ainda assim. Tá bom, meus amores? Eu vou ficar por aqui. Obrigada pelos comentários. São muitos. Vamos Clara, só para finalizar, cita rapidamente para a gente em quais... Eu sei que existe uma diferença, né, dos nossos suplementos, mas só para quem tem gente aí que é nova, quais os suplementos a gente tem essa provisão aí de B12? Tá, em vários deles nós temos, mas eles agem em áreas diferentes, tá? Qual é a melhor história? Lembra que eu falei para vocês? De uma suplementação de B12, você absorve 1% se tiver sorte, né? 2% se for intramuscular, aquela que dói pra caramba. Na nossa suplementação com gostinho de fruta delicioso, você absorve até 99% daquele suplemento. Então, só por aí já facilita muito a nossa vida. Para esses sintomas todos neurológicos que eu coloquei aqui, o melhor deles é o Quênia, tá? Aqui na Europa, Optimus, mas como ele vem da alimentação, cada composição, porque assim, quando você pega um alimento, ele tem a vitamina B12, mas aí ele vem com isso. Lembra que eu falei que está associada a vitamina D, a B9,
a vitamina K, ao magnésio. Então, a absorção realmente da B12 está associada a muitas outras. Então, se o problema é agressividade, insônia, que também são sintomas de deficiência de vitamina B12, eu te aconselho a tomar o Estar Bem. Se o problema for energia, eu aconselho ao Magno, se estiver sofrendo. E se estiver sofrendo de tudo isso, insônia, energia e agitação, então toma o protocolo neurológico completo, porque isso vai funcionar muito mesmo, tá? O Kenny, além de tratar as questões neurológicas, ele trata o fígado, porque o fígado é muito importante, a relação da B12 com o fígado é muito importante, por isso que ele causa a deficiência, causa diabetes, né? E doenças metabólicas de um modo geral, tá bom? Não é só no cérebro, não. Afeta outras questões. Obesidade está relacionada à deficiência de B12, sabia? Assim como também a falta de apetite, né? Porque tem gente que fala assim, ai, mas meu filho é magro, eu não preciso de nada disso não, meu filho está muito bem. Opa! Ele come bem, como é que é? E o que é comer bem, né, gente? Você vai aprender amanhã o que é uma criança comer bem, não perca. Meninas, muito obrigado. Clara, muito obrigado. Foi uma aula realmente muito rica, né? E eu quero falar para vocês que, enquanto a gente estava aqui, né, eu estava pesquisando, tem um livro do Dr. Jim Neubrenner, ele custa aí cerca, para quem está no Brasil, né, ele custa aí cerca de R$80 e dá para aprofundar um pouco mais nessa questão, para quem está aí é profissional da área, né? É interessante. As pesquisas, eu acredito que a gente consiga achar, pelo menos uma das pesquisas dele eu já consegui achar gratuitamente na internet, mas o livro é sempre melhor, né? Eu coloco o link dessa pesquisa que eu acabei de colocar, está no nosso grupo TEA-TDAH na contramão. Ele está lá, uma dessas pesquisas do Dr. Jim, já está há muitos anos, eu acho que eu coloquei há uns 3 ou 4 anos lá. Então, gente, é exatamente o que a Alessandra falou, é isso que vocês têm que fazer. É pegar uma informação que eu coloque aqui, é só um start, um alerta. Você pega essa informação, esmiuça isso, e aí sim você vai ter toda uma ideia mais clara do que são as condições de TDAH. Olha que coisa linda, tia! Gente, muito obrigada pela companhia. Aqui tantas mensagens queridas. Deixa eu ver se eu falo rápido. A Vânia participou muito aqui. Obrigada, Vânia. A Cíntia falou, Clarinha, Alessandra, meninas da comunidade Bicho-Papão. Cíntia é muito querida. A Brenda, deve ser difícil metabólico na alimentação, sim. A Eneida disse, acredito que é difícil absorver. Muito bem. Muitos bons dias aqui. Bom dia para a Isabel, bom dia para a Tereza Cristina. A Isabel falou alguma coisa, baixo peso, é isso mesmo, tá? E tomar Ritalina com baixo peso só piora, né, gente? Só piora. Brenda Santana, bom, vamos lá, meu povo. Deixa eu ver aqui, a Maria José, você é incrível, Clara, obrigada. A Márcia Fonseca, linda e abençoada. Vamos ver o que mais aqui. Nunca parei para pensar, mas meu filho pede carne vermelha o tempo todo. As pessoas que precisam da carne vermelha que mais tem, tá? Aquilo que a sua criança pede muito para comer é aquilo que ela precisa. Porque ela não absorve, também não adianta encher a criança de carne, porque ela não vai absorver mesmo, né? A Eneida deu um depoimento, ela diz aqui, com 6 dias de suplementação, minha filha passou a se concentrar na sala de aula e ignorar o barulho ao redor. Isabel, é importante fala, seu filho precisa de ferramenta, isso mesmo. Gente, olha, muito obrigada, muitas de vocês participaram, é um carinho enorme, eu fico muito feliz. Vai lá no meu YouTube, deixa perguntas para mim, por favor, manda as perguntas lá no YouTube, porque a sua dúvida pode ser a dúvida da mãezinha que está lendo lá, que está vendo essa informação, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Muito obrigada, Alessandra, estou amando estar aqui
todos os sábados no café da manhã com vocês e saúde para todo mundo. Um beijo.